A área financeira das empresas está passando por uma transformação sem precedentes. O que antes era sinônimo de controle de custos e relatórios detalhados, hoje se torna um espaço de inovação, apoiado pela IA. Da automação de processos repetitivos até a análise de grandes volumes de dados para prever cenários e apoiar decisões estratégicas, a IA está redesenhando o papel das finanças nos negócios. E é sobre esses impactos práticos e oportunidades que já estão surgindo a partir dessa revolução que vamos falar hoje. Olá, eu sou Felipe Patané e esse é mais um episódio do AI on the Go. Neste episódio, vamos ouvir líderes de finanças de empresas de diferentes setores compartilhando como a IA está ajudando a reimaginar o papel dessa área e quais aprendizados estão tirando desta jornada. Quer saber como essa transformação está acontecendo? Vamos começar ouvindo a entrevista com Rafael da Silva Luna, do MDS Group, grupo especialista em consultoria e gestão de seguros e risco. Acho que a IA vai revolucionar a maneira como a gente faz o processo financeiro, né? Eu entendo que tudo que a gente faz até agora é muito manual, muito processual e é caótico no âmbito global. Então eu entendo que a IA chega atrelada a uma boa ferramenta financeira, porque não adianta você segregar as funções, não adianta você ter uma boa Generative AI e um bom RP segregados, eles têm que estar unificados. Eu acredito muito que a IA vai estar embutida nas ferramentas de RP, nas ferramentas financeiras, tanto no RP quanto no EPM, e auxiliando como um copiloto as pessoas de financeira e tecnologia para gestionar o ciclo operacional do financeiro. Então, eu acredito que a gente vai ter um orçamento criado por IA e validado pelo time financeiro. Eu acredito que os lançamentos serão todos automáticos em algum momento, que as aprovações serão feitas por relevância e por excentricidade do lançamento e não por uma questão operacional. E acredito que, inclusive, a própria auditoria vai se beneficiar desse novo ciclo tecnológico. O que a gente ouve aqui é uma visão clara de como a IA não será um recurso isolado, mas parte integrante das ferramentas de gestão financeira, ERP, BPM e outras. Não faz sentido pensar em sistemas segregados, e sim em soluções unificadas, onde a IA atua como copiloto do time de finanças. Esse ponto conecta com um movimento que já vemos acontecer. Os RPs da nova geração começam a trazer agentes de IA integrados nativamente. Em vez de serem uma camada separada ou um projeto paralelo, esses agentes atuam dentro do próprio sistema de finanças, ajudando a analisar dados, sugerir ações e até antecipar problemas. O destaque são os orçamentos automáticos e auditorias inteligentes, processos que hoje exigem esforço intenso podem se tornar mais rápidos, seguros e inteligentes com a IA embutida no ciclo financeiro. Vamos continuar conferindo as entrevistas? Agora quem fala é Álvaro José Mendonça Júnior, da Companhia de Empreendimentos Imobiliários Vitacom. Eu acho que o uso no financeiro de tentar otimizar as coisas, principalmente coisas mais rotineiras, vamos ser bem honestos, chatos, que é lançamento de nota, pagamento de nota, lançamento contábil, é algo que a gente sempre tentou fazer no financeiro, nos últimos anos. Eu acho que aí atrás é um pouco mais de flexibilidade, que a gente sempre fazia com RPAs, que se mudava um pouquinho a tela, um pouquinho o caminho do cara, a gente já se perdia, tinha erro de conciliação, tinha que fazer um lançamento manual de novo, é muito grande. Principalmente agora, olhando, por exemplo, no meu caso de incorporação, a gente tem um período muito grande que a gente tem entre um projeto começar para terminar, ou seja, eu tenho um relacionamento, por exemplo, com um cliente por 3, 4, 5 anos e que a situação dele muda muito. Então a gente vê que tem uma boa oportunidade, principalmente que eu imagino o cara ficou inadimplente e hoje a gente faz análise tipo, com a situação atual, meio que no ok, eu acho que não dá para parcelar, não dá para parcelar o saldo do cara e assim vai. E na verdade, o que eu espero, que eu acho que a IA pode ajudar é em pegar mais dados históricos, fazer uma análise mais preditiva do que vai acontecer para realmente eu saber se eu posso. Em outros casos, quando eu liberei, por exemplo, um reparcelamento, deu certo ou deu errado? Se deu sempre certo, por muitos casos deu errado, eu já tenho um pouco mais de noção. Hoje é de feeling e do que eu guardei na minha cabeça de casos antigos. Fica muito no histórico de quem está provando ou de quem está fazendo, no histórico do analista, no feeling, e que eu espero que com a IA a gente tenha menos feeling e mais dados mesmo. O ponto central aqui é como a IA pode reduzir o peso das tarefas repetitivas, mas também apoiar análises preditivas que hoje ainda dependem do feeling do analista. O entrevistado mostra como a decisão de liberar crédito ou renegociar dívidas, por exemplo, muitas vezes se baseia em um histórico pessoal ou memória individual, em vez de dados estruturados.
A IA entra justamente para transformar este processo, usar dados históricos, identificar padrões e aumentar a precisão das decisões. Ou seja, mais objetividade, menos subjetividade, trazendo segurança tanto para a empresa quanto para o cliente. Seguimos com a entrevista com Carlos André Hermicindo da Silva, do Banco BMG. Vou dar um exemplo do processo de planejamento financeiro, orçamento, né? Então, você constrói o orçamento, tem todas as premissas de crescimento, então você tem todos os drivers que geraram o input do orçamento. Depois você tem o realizado, e você tem esses dados reais. A comparação desses dados, na menor granularidade possível, com o uso de IA, você cruza todos eles e fala, ó, o desvio está na produção. Não, o desvio está na taxa que você praticou com o cliente. Não, o desvio está no ticket médio que você está praticando pelo cliente. Trabalho que um analista faria, mas levaria horas, às vezes dias. E a IA faz isso em segundos. Então, trazer esses insights. E aí sim, o analista, em cima desses insights, fazer as análises e levar lá um direcionamento ao negócio, é onde a gente vai ganhar o jogo. Esse é um exemplo muito prático e poderoso, o planejamento e a execução orçamentária. Tradicionalmente, comparar orçamento versus realizado é um processo demorado e cheio de detalhes, mas a IA consegue fazer isso em segundos. O destaque é a mudança no papel do analista financeiro. Ao invés de gastar tempo procurando erros ou desvios, ele passa a atuar em cima de insights já estruturados, agregando inteligência ao negócio. Esse movimento ilustra bem como a IA não substitui a área de finanças, mas potencializa ela, liberando tempo para atividades de maior valor estratégico. Vamos ouvir mais um trecho da entrevista com o Rafael Luna, do MDS Group? Eu acho que o dia que a gente conseguir olhar o macro cenário do que está acontecendo, fazendo com que algumas startups, algumas fintechs fazem, que é olhar dados não estruturados e transformar aquilo em crédito. A hora que a gente conseguir olhar notícias num site e transformar aquilo em tendência financeira, eu acho que a gente chegou nesse ponto. Eu acho que esse é um grande desafio também, essa é uma grande oportunidade que a gente tem para tratar. Como é que a gente olha o cenário não estruturado? Porque é muito fácil você falar que no Brasil você vai olhar o Boletim Focus, olhando o forecast ou ballpark de um índice econômico, lá na frente falar, eu trago isso para meu planejamento financeiro, eu acho que isso não é o que vai resolver, porque o Boletim Focus é feito dentro de uma sala. E eu acho que o mundo orgânico, ele é muito mais rico, muito mais nutritivo para o processo de planejamento do que simplesmente um índice previsto. Então, quando a gente conseguir olhar todo o mundo orgânico, que está em forma de notícia, que está desestruturado, realmente desestruturado, a gente vai começar a traduzir palavras, textos, inclinações políticas ou econômicas em números. Eu acho que isso é a grande chave de sucesso. Eu acho que ela vai resolver esse problema. O entrevistado traz uma provocação importante: olhar além dos dados estruturados tradicionais. Em vez de depender apenas dos índices macroeconômicos ou relatórios oficiais, a IA pode analisar dados não estruturados, como notícias, redes sociais ou tendências de mercado, e transformar tudo isso em inteligência financeira. Esse é um ponto crucial porque amplia o horizonte do planejamento. A empresa deixa de reagir apenas a números oficiais e passa a antecipar movimentos a partir de sinais de mercado. Aqui vemos um caminho para que as finanças se tornem mais dinâmicas e contextuais, conectadas ao mundo real em tempo quase que imediato. Ainda sobre dados, o Álvaro Júnior da Vitacom complementa. Eu acho que o primeiro desafio para implantar IA, implantar mais uma cultura de dados, uma análise realmente, é porque o financeiro a gente tem uma mania de ter muita base em Excel. Então a gente tem muitos dados que estão estruturados pelo mútuo. A gente tem muito uma questão de várias fontes também. Então, é dado que vem do CRM, que nem sempre conversa com o ERP que você está usando. Então, você tem uma tratativa. Você tem muito dado que vem de outros departamentos. Então, a gente no financeiro depende de muita informação que vem do resto. Então, por mais que eu, por exemplo, possa ter dados estruturados mais bonitinhos, o dado que me vem não necessariamente está. E como a gente tem também muitas áreas, cada um muda um pouco. Então, por exemplo, muito normal a gente ter, eu chamo o projeto A como no financeiro, ele vira AB no relacionamento com o cliente, assim vai. Então, qualquer coisa que a gente trabalhe, que a gente não consiga manter no mesmo switch ou na mesma lógica, no mesmo RP, com todo mundo igual, a gente corre o risco de ter muitos deparas a serem feitos, o que dificulta um pouco o tratamento. O que essa fala evidencia é um desafio estrutural. As finanças não vivem sozinhas, dependem dos dados que vêm de várias áreas da empresa.
E quando esses dados não estão padronizados, o retrabalho é inevitável. A IA pode ajudar muito neste ponto, não só no tratamento e padronização da informação, mas também na integração entre diferentes sistemas e departamentos. O grande insight aqui é que, para que a IA funcione bem nas finanças, a base de dados precisa estar consistente e conectada. Sem isso, qualquer iniciativa corre o risco de se perder em desalinhamentos. Fechamos com mais um trecho da entrevista com Carlos André, do BMG. Acho que aqui você colocou o ponto, né? O alicerce de uso de IA é o dado. Então, estruturar dados é a jornada que todas as organizações têm que passar. Lá no BMG a gente está nessa jornada de estruturação. Eu falo que ela nunca termina. Ela tem uma etapa muito inicial, que é difícil mesmo colocar esse dado, colocar num data lake, ter a governança do dado, o que o dado quer dizer, quem é responsável por essa governança, e depois esse dado vai poder ser usado pela companhia como um todo, mas devidamente governado. Então se eu estou falando da última linha de resultado, quem definiu foi finanças, lá tem todos os critérios e toda a companhia pode usar aquela linha. O que é fantástico disso? Todo mundo fala a mesma linguagem, porque está lá devidamente organizado. Essa jornada é difícil, se relaciona com todos os sistemas legados da companhia, de trazer esse dado, classificar ele, organizar ele no data lake e depois explorar. Mas este investimento é mandatório nos dias de hoje e é o que vai trazer um diferencial enorme para o crescimento dos negócios. Aqui temos uma fala que amarra bem o pano de fundo de todas as entrevistas. Dados são o alicerce. Estruturar, governar e dar significado ao dado é um trabalho contínuo e fundamental para que a IA entregue valor real. O entrevistado reforça a importância da governança. Quem define o que cada métrica significa, como ela é utilizada e por quem. Quando toda a companhia fala a mesma linguagem, os resultados ganham clareza e confiança. Esse ponto traz um recado forte para o mercado. Investir em dados não é opcional, é mandatório. É isso que vai permitir que a IA seja aplicada de forma confiável e estratégica na área financeira e em todas as outras. A inteligência artificial já está transformando a área financeira, automatizando tarefas, enriquecendo o planejamento com análises em tempo real e trazendo mais segurança para as decisões críticas. Como ouvimos nas entrevistas, o futuro das finanças passa por dados bem estruturados, agentes de IA integrados aos sistemas e uma atuação cada vez mais estratégica. Nos próximos episódios do AI on the Go, vamos seguir trazendo histórias e aprendizados de quem está na linha de frente dessa transformação. Siga a playlist, compartilhe e fique com a gente. Até a próxima e lembre-se, a IA não para e nem a gente.